Não, eu estava falando de um livro nosso. Ah, Eu sim. mandei para você, Luiz? Não, não fiquei sabendo não. Ah, o livro, sim, claro. Eu Ah, até tá. entrei em contato com o professor por causa do livro. Depois eu É posso legal. compartilhar aqui a capa no material que eu desenvolvi. Eu coloquei a capa do livro, Tá. da Você, questão do você agro, né? repassou para os alunos ou não? Sim, passei por Ah, link. legal. Legal. Bom, boa noite a todos. Hoje é 10 de junho. Hoje nós temos o seminário com o professor Vanderlei Pignatti. Uma satisfação tê-lo aqui junto ao programa de gestão e tecnologia ambiental. O professor é muito benquisto, muito considerado aqui em Rondonópolis pela sua inserção aí nessa questão da discussão dos impactos do agronegócio. A sua apresentação foi bastante, gerou bastante expectativa aqui na UFR. Eu vou iniciar aqui fazendo a apresentação do professor. Professor Vanderlei Pignatti, ele possui graduação em medicina pela Universidade de Brasília, tem mestrado em Saúde e Ambiente pela Universidade Federal de Mato Grosso e doutorado em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente é professor associado e integrante do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador da Universidade Federal de Mato Grosso. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em vigilância em saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde e ambiente, saúde do trabalhador, saúde ambiental, avaliação de riscos, saúde rural e agrotóxicos. Membro da Abrasco e pesquisador dos impactos do agronegócio na saúde e ambiente. Então, professor, a palavra é sua, depois a gente inicia a discussão. Tá ok. Boa noite a todos. Tá? Agradeço aí a Luiz Otávio para a gente, no sentido de que é importante a gente apresentar os trabalhos nossos, divulgar, né? Principalmente os alunos aí de mestrado, doutorado, nessa área, né? Na área de saúde coletiva, mas também nessa área da tecnologia. Né? E na área que a gente chama assim, que trabalha com esse impacto do agronegócio na saúde e ambiente. Né? E o impacto, quando eu falo impacto, né, são os riscos, são as doenças, são as contaminações ambientais. Né? Eu vou. A gente tem um núcleo, né, de estudos ambientais e saúde do trabalhador dentro da universidade, né, e que faz também parte do programa de pós-graduação em saúde coletiva, em que a gente tem médicos, engenheiro, agrônomo, químico, biólogo, nutricionista, economista, e a gente desenvolve esse trabalho aqui no Mato Grosso já há uns 20 anos, mais ou menos, né? e, ou mais até. Apesar de que a gente fala assim, 30, 40, às vezes 50%, né, do PIB do Brasil é derivado do agronegócio, né? No Mato Grosso isso sobe um pouquinho mais, a gente discute, é bom para a economia, né? Mas aí a que custo para a saúde e o ambiente? Né? É essa a nossa discussão. A que custo? Né? Custo social, custo ambiental e custo principalmente dessa dinâmica do agronegócio, né? E eu gostaria que, se quiser me interromper durante a fala, também pode, né? Eu vou falar 30, no máximo 40 minutos, né? E depois a gente abre a discussão, mas durante também não tem problema, tá? Então, deixa eu colocar minha apresentação aqui. Está aqui no apresentar agora. Deixa eu ver se eu. Pode colocar, Luiz? Hein, Luiz? Pode colocar Pode sim, professor. ela inteira.
como é que eu coloco aqui? Aqui tem essa tecla aqui do lado da mão levantada, tem um retângulo. Isso. Tá abrindo. Tá abrindo ou Aí não? tá abrindo, agora tem que ir lá abrir a tela, abrir o seu slide. Aqui. Abriu? Abriu. Tá. Pode colocar na apresentação cheia? Isso, aí Sim. aqui, aí, isso, aí mesmo. Tá ok. Aí tá, deu, tá ótimo. Tá. Então, essa discussão que eu vou fazer, né, se a gente fosse até discutir essa capa, esses slides, vamos dizer assim, né, a gente vai ter aí um trator pulverizando agrotóxico, uma plantação de milho, um avião, do lado de um córrego, no fundo tem uma área de preservação ambiental, dentro desse trator, que eles chamam de uniporte, tem um trabalhador. Então, a gente coloca assim que esses riscos, né, por isso que está ali, impacto sociossanitário e ambiental. Né, não dá para a gente separar os riscos. Né. Aqui a nossa equipe, que eu já falei, né, que são vários profissionais, porque quando a gente trabalha na área ambiental e saúde, e tem vários, né? Inclusive até um economista aí que deve ser colega do, do, do Luiz, né? Que é Uhum, Alessandro, né? Lá do uhum, Departamento de Economia. sim. Tá? E quando a gente fala de impacto, né? A gente tem que discutir os riscos, os danos ambientais, os agravos à saúde e os agravos sociais que completa a questão do impacto. Né? Quando que é 33% do PIB, e no Mato Grosso, isso, alguns municípios podem subir a 70%, porque não tem outra atividade, a não ser as atividades de toda a cadeia produtiva do agronegócio, né? E a gente pergunta que desenvolvimento ele está trazendo, né? Principalmente porque você tem um grave desmatamento e monoculturas que nós chamamos de químico dependentes, dependentes de agrotóxico e dependentes de fertilizante químico, né? E um desmatamento para entrada das máquinas, mas tem um custo, né? Tem muito subsídio, monopólio de semente, monopólio dos fertilizantes, e a semente hoje em dia 80% são sementes transgênicas, né? E a gente pergunta se são que risco não são, se são alimentos ou mercadorias ou commodities que a gente está produzindo. Eu acho que produz os três: alimento, mercadoria e commodities, né? E aqui essa cadeia produtiva toda do agronegócio, ela vai ter um impacto, né? O primeiro impacto é na saúde do trabalhador, o segundo são na população agrária e o terceiro são os danos ambientais. Em todo o elo da cadeia, seja no desmatamento, indústria da madeira, na agricultura, na pecuária, né? No transporte e armazenamento, muito risco, muito acidente, e a agroindústria em si, né? Seja farelo de fábrica de, de usina de açúcar e álcool, farelo, óleo, curtume, né? Fiação de algodão. Né? Então, você tem um impacto bastante grande. Primeiro, são os trabalhadores, porque sem ele nada funciona. Pode falar, hoje tem uniporte, tem drone, mas tem que ter um trabalhador atrás. Né? E aí vem esse agravo em todo o elo da cadeia. Né? É importante vocês gravarem isso. Né? Desmatamento, lógico, né? Mutilado, sequelado, muita doença infecto-parasitária, e os danos ambientais, que é a extinção de espécies, fumaça, erosão, né? Indústria da madeira, da mesma maneira, né? Nós já fomos campeão aqui em produção de madeira, né? Hoje a gente disputa com o Pará, mas há 20 anos atrás era terrível, e hoje também muito acidente na indústria da madeira. A agricultura a gente vai discutir bastante, né? Que vai desde a questão do uso de agrotóxicos, fertilizante químico, e os danos que causa no ambiente,
e na saúde. Pecuária da mesma maneira, o transporte da mesma maneira, né? Vide aí a central que vocês têm aí, o terminal rodoferroviário, né? E você tem todo um transporte desde de alimentos, mas também de carga que a gente chama perigosa, né? Tanto combustível como agrotóxico, fertilizante, que a gente chama os três aí de carga perigosa. E a agroindústria, que tem muito. Hoje nós somos o maior produtor de boi, né? Mas e tem todo um impacto desse frigorífico. Nós somos o maior produtor de couro, né? E os curtumes têm bastante impacto no ambiente e na saúde daqueles trabalhadores, porque trabalham muito com metal, né, do curtume e muito ácido, né? E isso intoxica o trabalhador, mas sai no ambiente quando esses efluentes são maltratados, né? Aqui tem outros impactos que a gente não vai detalhar muito, mas que os conflitos com o sem terra, com os pescadores, com os quilombola, né? A exploração mineral acoplada, né? Que também traz todo um impacto, né? Da produção de calcário, né? E, por incrível que pareça, você tem também uma insegurança alimentar e nutricional aqui no Mato Grosso, né? Até miséria e fome, né? Porque aumentou bastante a miséria e bastante a fome no Brasil todo e no Mato Grosso, né? E segurança alimentar porque você tem municípios que tem que trazer arroz de fora, feijão de fora, os legumes vêm de fora, porque vai produzir o quê? Vai produzir arroz, vai produzir milho, vai produzir soja, vai produzir boi, né? Mas a questão do que a gente chama muito aqui, esse empobrecimento, né? Eu chamo a atenção de vocês, que é a questão da Lei Candir, né? Que é um estado rico, mas um estado que tem muita falta na área da educação pública, muita falta de atenção na saúde, né? E porque você tem essa Lei Candir que exonera para exportação o produto primário, tanto do agronegócio como da mineração. Aqui a gente quase não tem mineração, mas o agronegócio. Então, a gente produz muito, né? E não se paga imposto nessa exportação, né? E mais ainda, né? Você tem várias denúncias de que sai 100 carretas de soja, 100 carretas de madeira, 100 carretas de milho, né? E chega a 70%, 80% nos portos, ou no porto lá na Santos ou Paranaguá, ou aqui em cima, que vai sair lá no Rio Xingu, né? No Rio Xingu, não, no Rio Tapajós, né? Que vai lá desembocar lá no Amazonas, né? Então, esses 20%, porque esses 20% fica no meio do caminho, fica em São Paulo, fica em Minas Gerais, que produz pouca soja para fazer milho, para fazer o que a gente chama assim, ração para suíno, para peixe, para aves, e isso deveria pagar os 17% do imposto do ICMS não paga, né? Então, a gente teria que prestar bastante atenção nisso também, e seria um Estado só com esses 20% ou 30% que são sonegados, né? Que fica em outros estados, daria para o Estado seria rico. Nós temos 70% de produção de algodão, né, do Brasil, mas a gente só não tem nenhuma fábrica de tecido, só tem uma fábrica de fio, que fica aí em Campo Verde, e que é considerado produto primário, que também não paga imposto, né? Porque se fizer tecido, fábrica de tecido vai pagar os 17% do imposto, né? E com a questão do couro também. Nós somos o maior produtor de couro do Brasil e não tem uma fábrica de sapato nem de nada aqui que vá couro, né? A não ser alguns arreios de animais, né? E isso também, se industrializar, vai pagar. E aí uma parte vai lá para São Paulo, né? E uma boa parte
diz que vai exportar e fica parado em alguns locais. Tá? A gente teria que... Aqui eu trouxe algumas imagens de satélite, não sei se está dando para ver. Aqui é Sorriso, que é emblemático, né? Que é o maior produtor de soja e milho do Brasil e do mundo. Né? Não tem nenhuma cidade do mundo, como cidade, que produz 1.300.000.000 de hectares entre soja e milho e algodão, né? E um pouco de feijão e um pouquinho de arroz. Eu digo um pouquinho, porque o próprio nome do sorriso, né, quando ele foi implantado, era só riso, que vem lá do italiano, que é só riso, só arroz. E riso é arroz em italiano. E hoje tem muito pouco. Mas só que aí ele pulverizou 15 milhões de litros de agrotóxico. 15 milhões. Né? Porque um hectare de soja usa em torno de 17 litros de agrotóxico. Né? O de milho cai para 8, o de cana cai para 6, né? Mas o algodão, que produz bastante lá, são 27, 28, e quando dá o bicudo usa 30, 40 litros por hectare. Né? Então, isso no entorno das cidades, no entorno das, que a gente chama assim das vilas, da criação de animal, né? Nos córregos. Né? Olha aí como é que está a preservação. E vou mostrar um aqui também de Rondonópolis. Primavera do Leste é a mesma coisa, 6,7 milhões de litros de agrotóxicos, isso no ano 2020. Aqui, Campo Verde, 7 milhões de litros de agrotóxicos. Né? E aqui, Rondonópolis, né? Quase 2 milhões de litros de agrotóxicos. Né? Como é que a gente calculou isso? Eu vou mostrar, né? Fazendo aqui a cidade de Rondonópolis, né? E muita pouca área de preservação ambiental e se planta também perto dos córregos, perto das vilas, perto aqui. Né? Produziu, lógico, produziu 117 mil hectares, entre soja, milho, pouco de algodão, mas a gente tem que pensar bastante nessa pulverização. E, além disso, vocês têm aí que a gente tem trabalhado bastante, né? Uma fábrica de agrotóxico, né? Da Nortox. Ela não está sintetizando, mas ela está trazendo lá do Paraná, ele está depositando, está manipulando, e é grande. E ela já começou a sintetizar, e o Ministério Público fez parar, junto com a Vigilância Sanitária, um grande problema. E ela fica em frente de uma fábrica que a gente chama de cerveja, que é um alimento. Né? Não é um alimento, mas em frente a uma fábrica de cerveja aí que vocês conhecem bem. Isso é um grande risco para a cidade. Né? Um grande risco para a cidade. Aqui, esse é o cotidiano, né? É um pasto com bovino de um lado, a pulverização de soja, a plantação de soja do lado e a pulverização, como se tivesse uma barreira nesse ar, mas não tem. Né? Então, esse bovino vai contaminar esse bovino ou contaminar uma área de preservação ambiental, como está aqui essa outra foto menor aqui do Xingu, né? Lá em Querência. Né? Esse cotidiano de uso de equipamentos agrícolas, agrotóxicos, fertilizantes e essa poluição que a gente chama de impositiva, né? Porque sabe que vai poluir. Diferente de uma indústria, por exemplo, que mexe com chumbo, né? Você não é a intenção contaminar o ar com chumbo, mas aqui não. Aqui é a intenção de contaminar o ambiente com agrotóxico, né? E para atingir o que a gente chama assim as pragas da lavoura, atingir o fungo, atingir a erva daninha, atingir os insetos, né? Então polui todo o ambiente, tanto um ambiente de trabalho, porque aí tem um trabalhador, com o ambiente geral. Né? E uma parte desse agrotóxico evapora, fica no ar e vai longe, outra condensa, desce na chuva, e outro penetra no lençol freático. Né? E muitos deles desobedecendo, inclusive, as normas da distância que tem que ter dessas áreas de preservação ambiental. E isso não acontece só lá dentro nas grandes fazendas, nas pequenas propriedades, nas hortaliças, nas granjas de suíno, né? Em que você tem dentro quase que ficam dentro das plantações, né? De aves dentro das plantações, no doméstico, em casa,
né, se usa bastante nessas dedetização que a gente chama, ou dedetização, que a gente chamava antigamente, mas são agrotóxicos, né, ou quando se tem uma horta no fundo de casa, ou quando se usa spray para matar o mosquito da dengue e outros. Na indústria, que eu já falei da indústria, no comércio, aí tem muita revenda e muito depósito de agrotóxico fertilizante químico, que a maioria das vezes fica dentro da cidade, né? E os que moram do lado, né? Sente o cheiro, se sente o cheiro é porque tem agrotóxico no ar e fertilizante químico no ar, né? Isso é um problema e precisa ser resolvido esse problema, esse impacto também dentro da cidade. Essas dedetizações que a gente chama no serviço, controle de endemia usa, capina química na cidade, que é proibido pela Anvisa, também se usa muito. E na pastagem também se usa muito inseticida e herbicida, né, dentro dos pastos. Né? Aqui a gente tem toda uma legislação, tem a Lei Federal de Agrotóxicos, que é a 7.802 de 89, tem o decreto 4.074 de 2002, e no Mato Grosso a gente tem uma lei, que é a Lei 8.588 de 2006, né? E um decreto de 2.283 de 2009, ele estabelecia uma distância de 300 metros, que era proibido pulverizar dentro desse espaço. Tinha que manter uma distância de 300 metros de quê? Área de preservação ambiental, córrego, abastecimento de água, criação de animais e residência. Só que aí o governador, pressionado pelo agronegócio, pela indústria de agrotóxicos, né? Em 2013 fez um outro decreto, baixou essa distância para 90 metros. Quer dizer, aumentando o risco de contaminação, tanto humano como do ambiente. Né? O Ministério Público entrou na Justiça, voltou para 300 metros, mas daí a 6 meses um juiz federal aí cassou essa liminar. Né? Então, é um problema. Né? Você tem toda uma classificação de toxicidade dos agrotóxicos, vai dar desde extremamente tóxico, altamente, pouco tóxico, né? Agudo, e tem a toxicidade crônica, que a gente sempre esquece, que é o que causa câncer, causa malformação, neurotóxico, imunotóxico, desregulador endócrino, né? Tem vários, né? Entre eles vários que se usa na soja, no milho, um deles que você está aqui, que é a atrazina, o próprio glifosato, né, que é o mais usado, metade deles é glifosato, né? E os mais usados são inseticida, herbicida e fungicida, né, os 3 mais usados. Tá? Aqui tem outras regulamentações, por exemplo, do mapa, além daqueles 300 metros que baixou para 90, que é a pulverização terrestre, você tem de pulverização aérea. Essa instrução normativa do mapa 02 de 2008 estabelece 500 metros. E pouco respeitada aqui no Mato Grosso. Né? Tem NR31 de Medicina e Segurança do Trabalho, tem a portaria de potabilidade da água do Ministério da Saúde, tem do CONAMA, né? Então são várias, e mesmo assim o agronegócio imprime um risco maior. Como, por exemplo, em 2017 foi proibido o paraquat no Brasil todo. Paraquat é um herbicida que serve para madurar e depois secar a soja transgênica, porque o glifosato não madura nem seca a soja transgênica, é resistente ao glifosato. Aí precisa um herbicida extremamente tóxico, que é o paraquat, né? Foi proibido em 2017 com a retirada de 1/3 por ano. A partir de 2020 não podia se usar mais. Aí o agronegócio, a indústria, pressionou o governo suspendeu essa proibição, que é terrível. E na proibição está lá que ele causa lesão renal, lesão pulmonar e Parkinson. É uma das causas de Parkinson. Está escrito lá na portaria que ainda era feita pelo Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente, sobre a questão do paraquat. Está escrito lá essas questões. Né? Aqui,
toda essa produção agrícola do Brasil, que eu não vou discutir aqui, né, principalmente a soja, o milho e o algodão, né, e numa produção que a gente chama assim de, por exemplo, a soja, 35 milhões de hectares em 2020, né, e pastagem muito, né, 80 milhões de hectares de pastagem, se usou aí cerca de 1 bilhão e 300 milhões de litros de agrotóxico. 1 bilhão e 300 milhões de litros de agrotóxico. E mais ou menos 1 litro é diluído em 100 litros de água, que vai dar 100 bilhões de cauda tóxica que é colocada no meio ambiente, né, todo ano no Brasil. Né? E muito fertilizante químico, isso 8 vezes mais fertilizante químico. Né? Aqui a gente fez um trabalho vendo a produção, né, baseado nos dados do IBGE, quanto cada município produziu. Se vocês quiserem trabalhar com isso, ele está aqui num artigo nosso que está aqui embaixo, aqui, que saiu na Ciência e Saúde Coletiva de 2017, né? Porque o IBGE divulga todo ano quanto cada município produziu soja, milho, algodão. A gente pegou os 20 mais e colocou aqui, e pesquisa nossa coloca lá que um hectare de algodão usa 28 litros de agrotóxico, arroz 4,4, cana 4,8, feijão 5, girassol 7, milho 7,8, soja 17, e aí a gente faz o cálculo, e aí a gente vai ter um mapa de consumo, de produção agrícola e consumo de agrotóxico no Brasil. Né? Mas a gente pergunta, nós, né, onde que foi parar os milhões de litros de agrotóxicos usados na lavoura? Na água, vai na água, no ar, na chuva, nos alimentos, no leite materno, né? Vai no nosso sangue, nossa urina, né? Porque você tem toda uma dispersão ambiental, alimentar, né? E nos contamina, e os outros animais também. E será que essas regiões mais produtoras, que usam mais agrotóxicos, produzem nível, né, epidêmico de intoxicação aguda, malformação e câncer maior? Isso a gente vai ver, inclusive, aqui no Mato Grosso, isso. Sim, tem um nível epidêmico maior, intoxicação aguda, câncer e malformação. E aqui no Mato Grosso são 4 regiões em que o nível chega a 3, 4, 5, 6 vezes maior, né, dessas 3 doenças, intoxicação aguda, malformação e câncer, que é a região de Rondonópolis, onde estão vocês aí, é a região de Canarana, Água Boa, é a região de Sinop, Lucas, Sorriso, que é a região de Diamantino, Tangará, Sapezal, Campo Novo dos Parecis. Essas regiões são bastante críticas em termos de doenças que a gente chama crônica relacionada aos agrotóxicos. Né? Aqui a produção do Mato Grosso, né? E que se usou em 2019, que é o último dado que a gente tem, usou 222 milhões de litros de agrotóxicos. É 20% o uso do Brasil. É o que mais usa. Se a gente pegar aqui, ó, Mato Grosso 20%, Paraná 15%, Rio Grande do Sul 14%, Goiás 9%, São Paulo 8%, e assim vai. Né? E aqui o mapa, né, da plantação, né? Aqui já um mapa de 2020, tá? Da plantação, né? Foram 17 milhões de hectares entre soja, milho e algodão, né? Mas se usou 252 milhões de litros de agrotóxicos. E aqui as regiões que mais usam. Né? E aqui, pegando a região de Rondonópolis, que eu trouxe aqui para depois vocês verem, né? A área plantada, consumo de agrotóxicos, né? E essa exposição que a gente chama aqui, um primeiro exposição de um mapa de risco aqui para o município. Né? Então, o município que mais é Santo Antônio do Leste, porque a população é pequena. Né? Usou 3 milhões de litros, né? Mas uma população de 5 mil habitantes. Né? Depois vem Campo Verde, depois vem Primavera, Paranatinga, depois Itiquira, usa muito agrotóxico porque planta bastante algodão, né? E depois Rondonópolis. Né? Agora aqui, os agrotóxicos usados na soja, no milho, no algodão, na cana e nos pastos. Né? Quanto que se usa? Né? Na soja, por exemplo, quase metade é o glifosato, 2,4-D também se usa, o paraquat, que eu falei, que é
o que vai madurar é secar só a fruta e a fol. E aqui os efeitos crônicos, desde câncer, malformação, o Parkinson, que eu falei, desregulador endócrino, agrotóxico que dá, que a gente chama assim, diabetes, né? E aqui depois uma outra coluna aqui da fonte, aonde que a gente pegou as referências bibliográficas, né? Inclusive até a pastagem aqui, pasto, que Mato Grosso é campeão de produção de bovino, né? E usa muito agrotóxico no pasto. Principalmente o 2,4-D, que é um herbicida, né? Que ele, 2,4-D, junto com 3,4,5-T, era o agente laranja. Mas o agente laranja não tem mais. Aí era uma mistura, tirou 3,4,5-T, que era muito mais tóxico, mas ficou o 2,4-D, que é tóxico, né? E ele causa aborto, câncer, né? E o fipronil, que se usa também, que é um inseticida, né? Que além de fazer desregulação endócrina, neurotóxico, ele está acabando com as nossas abelhas, né? Aqui, como é que se pega o que a gente chama, como que se contamina, né? Desde o agrotóxico agrícola, doméstico, de saúde pública, raticida, veterinário, né? E a contaminação é via pulmonar, dérmica, oral, placentária, passa através da placenta, passa através do leite materno, uma das pesquisas nossas que a gente foi pioneiro aqui no Brasil em 2010 a 2012, né, 10 anos atrás, no leite materno, resíduo do leite materno, né? Deu uma polêmica a nível nacional e internacional, e hoje já tem várias pesquisas aqui no Brasil do agrotóxico no leite materno, né? E as intoxicação está aqui aguda, subaguda, crônica, letal. Aqui que eu já falei, né, pode dar até problema psiquiátrico, neurológico, desregulador endócrino, até diabético, eu falei, Parkinson, problema cognitivo, né, depressão, mutagênico, teratogênico. Né? E aí, aqui o mapa do Mato Grosso, que está naquele artigo também, que eu já falei, na ciência do coletiva, onde a gente vai pegar intoxicação aguda, malformação fetal e câncer, é naquelas 4 regiões que mais tem incidência de malformação, de câncer infanto-juvenil, tem que pegar essa área que está aumentando muito no Mato Grosso, tá? E principalmente nessas 4 áreas que eu falei. A gente fez também um estudo para o Paraná, né, que o Ministério Público pediu, e também coincide onde mais produz no Paraná, mais tem intoxicação aguda, mais tem câncer infanto-juvenil e mais tem formação fetal. A gente fez isso para Mato Grosso do Sul também, a pedido do Ministério Público, da mesma maneira, né? Mais produz, mais intoxicação aguda, mais câncer infanto-juvenil, mais malformação fetal. Né? Vocês podem ver aí a coincidência e depois vocês têm as correlações significativas. Aqui tem aumentado muito o agronegócio. Fala assim, agora nós estamos usando agrotóxico menos tóxico, né? Mas não está. Né? E está diminuindo as intoxicações agudas, não está diminuindo nada, está aumentando, dobrando ou triplicando. Quando a gente vê intoxicação aguda agrícola, passou de 2.900 para 5.600 em 10 anos. É 2019, o último dado que a gente tem. Doméstico, que a gente pensa que não causa intoxicação, passou de 860 casos no Brasil para 2.100. Saúde pública, que é aqueles que combatem a dengue na rua, eles levam o agrotóxico para colocar nos criadores de mosquito, passou de 164 para 444. Raticida aumentou em 50%, né? Mas o veterinário, né, passou de 576 casos para 1.400, triplicou, né? Porque se usa muito medicamento e agrotóxico no boi, no suíno, nas aves e nos cachorrinhos, nos gatos que a gente leva lá para o veterinário e ele se intoxica. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Né? E hoje, a segunda causa de intoxicação exógena no Brasil são os agrotóxicos. Né?
Primeiro, medicamento, segundo, agrotóxico, e o terceiro é droga de uso e abuso, incluindo álcool, cigarro, cocaína, maconha, etc. São as drogas, né? O agrotóxico está maior do que isso aí, né? Aqui no resto do Brasil, né? Aqui a questão de morte de criança, né? E adulto, um trabalho feito aí pela Larissa Bombardi da USP, né? Uma grande pesquisadora que está aqui a distribuição para o estado do Brasil como um todo, né? Aqui Rondonópolis de novo, né? Por que coloquei Rondonópolis aqui? Porque a gente devia se fazer, se o professor aí se interessar, né? Fazer o que a gente chama de avaliação participativa como um todo, né? Como a gente fez em Lucas e Campo Verde, da água, do ar, da chuva, o que a gente chama assim do sangue, da urina, de trabalhadores, de moradores da zona rural, zona urbana, de sapo, de minhoca, né? Entendeu? Uma avaliação que a gente chama assim global, né? Vocês vão se surpreender com esses dados, né? Aqui tem alguns aqui lá de Lucas, que é o leite materno, que é na água, que é na chuva, que é no ar. Depois vocês veem aí que é na minhoca, que é em sapo, né? E a gente fez bastante sapo junto com o pessoal da biologia, bastante contaminado, com malformação em sapo também, dá em gente, mas dá em sapo e dá em outros animais, né? Aqui, Sapezal, Campos de Julho, a gente acabou de fazer uma pesquisa grande agora, né? Que é um dos grandes produtores. Olha aqui essa imagem de satélite, né? Tem Sapezal e olha, né? Aí se usou 13 milhões de litros, né? Eu falei que Sorriso é o campeão, 15, mais Sapezal 13, porque planta muito algodão, né? E lá, a água que nós analisamos, né? Os 6 poços, você tinha de 18, que a gente chama assim de 6 poços, 18 amostras, de 6 poços artesãos, 11 estavam contaminados. Contaminação da chuva, 55% das amostras de chuva, né? Tinha agrotóxico, né? Então, é bastante triste. E chuva, e essa água a gente pega, na metodologia nossa, pega das escolas rurais, escolas urbanas, depois compara, né? E essa chuva e o ar eram que a gente chama assim, dentro e fora das salas de aula. Ar, inclusive, dentro da sala de aula, escola rural. E aqui, sangue, urina do trabalhador que a gente fez, né? Onde mais se tem aqui de 65 trabalhadores que a gente fez glifosato, né? Você tem aí só 17 que não deu. Atrazina, por exemplo, que é terrível, que deu bastante na água daí de Rondonópolis, né? Todos deram atrazina, né? E na urina, né? E assim vai, no sangue, e a atrazina causa bastante, que usa muito no milho e na cana, causa bastante malformação e distúrbios endócrinos, né? Tá? E aqui, quanto mais perto da lavoura, o outro resultado, quanto mais doença tem. Desde diabetes, que a gente chama assim, doenças neurológicas, malformação, câncer, né? Até 300 metros, mais de 300 metros, quanto mais perto da lavoura. A gente fez um levantamento aqui bastante grande nesses 3 municípios aí. Tá? Aqui, contaminação da soja, mesmo a soja que vai exportar, o algodão que vai exportar, está aí, tem bastante contaminado, né? Aqui, se existe uso seguro, né? É difícil ter uso seguro, só se a pessoa tiver um equipamento igual de astronauta, mas se ele tiver igual de astronauta, igual esse que está aqui embaixo, esse aqui em cima não tem nenhum EPI. Esse aqui embaixo, ele está contaminando o alface, a banana, a uva, a melancia que está aqui, né? E aqui, recolhimento de embalagem vazia, tem um grande recolhimento aí em Rondonópolis, né? Mas nós queremos saber aonde que vai, a gente não é mais bobo, né? Aonde que foi parar o que estava dentro, porque agora a embalagem está vazia, né? Aqui, a água potável, né? E cada vez aumenta os limites máximos dessas águas nossas. Aqui é um dos estudos que eu
que eu fiz no meu doutorado lá na Fiocruz, né? Em 77, a portaria de potabilidade da água do Ministério da Saúde, a gente podia ter, na água que está bebendo aqui, que eu estou bebendo, 10 metais pesados, nenhum solvente, 12 tipos de agrotóxicos e nenhum desinfetante doméstico, que é sabão, sabonete, pinho-sol, cera, tudo sai na água. Aí foi aumentando isso, né? A segunda portaria, a terceira foi aumentando, a quarta foi aumentando, e a atual, que foi aprovada no ano passado, eu posso ter num copo de água que eu estou bebendo 15 metal pesado, 16 solventes, benzeno, xileno, tolueno, 40 tipos de agrotóxicos, 11 tipos de derivados da desinfecção doméstica. Lógico que esses agrotóxicos, esses 40, tem um limite máximo de resíduo, mas são 40. O glifosato, por exemplo, nessa portaria, eu posso ter 500 microgramas. O 2,4-D, que eu estou falando é o primeiro e o segundo mais usado, né? 30 microgramas. Mas na União Europeia, isso é 0,1 micrograma. 0,1. Né? E aqui, lá também pode ter? Pode. Lá pode ser ter, no máximo, 5 agrotóxicos. Aqui é 40. E o nível, lá é 0,1 micrograma, aqui o glifosato é 500 e o 2,4-D é 30. Pense bem numa coisa do impacto disso. Aqui o mapa da água, da contaminação da água do Brasil, via o CISÁGUA, que é o Sistema de Qualidade da Água do Ministério da Saúde, dados de 2018 a 2019. Está aqui. Bastante aqui no Mato Grosso. Bastante aqui no Mato Grosso. Inclusive esses que estão bastante vermelho, mais escuro, é que está acima daquele limite permitido. Né? Se o glifosato é 500, está acima de 500. Se 2,4-D é 30, está acima de 30. Né? Enquanto que na União Europeia é 0,1. Né? Então, depois vocês dão uma olhada, entra nesse site, o site está aqui, que aí vai apresentar dados e detalhes de município por município. Tá? Aqui, de novo, Rondonópolis. Nós fizemos um levantamento aqui em Rondonópolis, em 2018. A gente ia terminar 2019, depois veio a Covid 2020, 2021. Está aqui os pontos que a gente pegou. Escolas rurais e escolas urbanas. Né? E deu bastante contaminação, que está aqui a tabela, né? Que depois eu posso mandar o relatório para vocês. Né? A gente coletou em outubro de 2018. Né? Foi analisado em 2019. Só que eles foram analisados lá na Universidade Federal de Santa Maria, né? E como tinha quebrado o aparelho lá da Universidade Federal de Santa Maria e para analisar o glifosato, que está aqui sem resultado do glifosato, que é mais usado, a gente mandou lá para a universidade, que a gente tem um convênio nacional de Buenos Aires, lá na Argentina. Só que aí veio o Covid, parou, e agora a amostra perdeu validade para fazer glifosato, mas está aqui as outras que foram feitas aqui lá na Santa Maria, né? Porque atrazina deu em quase todos, né? Clomazona deu em todos, carbendazim deu em 3, né? Carbaril deu em 1, mas a atrazina são terríveis, né? Eles causam alteração que a gente chama assim hormonal, dá muito problema. A atrazina, inclusive, ela é teratogênica, causa malformação. E clomazona também. Clomazona, inclusive, é cancerígeno. E está em todos os poços de água aqui de Rondonópolis. É muito terrível. Nós já apresentamos isso num fórum, que é aí coordenado pelo Ministério Público daí de Rondonópolis. Tem um fórum que participa várias entidades, já apresentamos esses dados. Tá? E o glifosato, agora a gente vai ter que coletar de novo para fazer o glifosato. Né? E já arrumou equipamento lá da Universidade Federal de Santa Maria para fazer esse glifosato aqui. Tá? Aqui, a contaminação dos alimentos é bastante grande. Né? O último dados aqui é de 2017, 2018. Não foi feito em 2019, nem 2020, nem 2021. Né? O governo falou, vou parar de fazer. Quer dizer, esse governo que está aí. Mas o último dado é 17, 18 aí. Arroz
30% bastante contaminado, abacaxi 54%, laranja 59%, manga 39%, goiaba 53%, uva 74%, alface 63%, né? E pimentão que mais estava contaminado. É terrível, né? Terrível, né? E aqui, o agrotóxico mais usado no Brasil, no mundo, ele foi classificado pela Organização Mundial de Saúde em 2015 como provável cancerígeno, né? Está perto já da classe 2A, né? Porque você tem cancerígeno, provável cancerígeno, 2B possível, 3 sem classificação e 4 não cancerígeno. Tá? Aqui, os milhares de artigos publicados, depois se você estiver interessado, ver nessa revista aqui uma revisão que a gente chama HARD, né? Que está lá quantos agrotóxicos, carcinogênicos, neurotóxicos, pneumotóxicos, causa toxicidade reprodutiva, do desenvolvimento metabólico, né? Nessa revisão que a gente chama assim, uma revisão HARD. Né? Aqui, causa, junto daqueles, intoxicação aguda, malformação e câncer infanto-juvenil, a gente tem várias dissertações e tese de doutorado e mestrado que dá acidente de trabalho também acompanha, sofrimento mental acompanha e suicídio acompanha, e aqui no Mato Grosso, naquelas 4 regiões, num nível muito grande. Os transgênicos, terrível, nós já estamos já na 3ª geração, indo para a 4ª geração agora com nanotecnologia de transgênico, né? Tem muito problema, e eu posso discutir depois aí, se alguém fizer uma pergunta, o que é esse transgênico, né? E o que a maioria deles são resistentes a agrotóxicos, para usar mais agrotóxicos, né? A gente pensa que é o contrário, e outros proteínas estranhas que aparecem nesses transgênicos, né? Eu gostaria que vocês perguntassem. Aqui, mortalidade de abelha muito grande, um impacto muito grande no Brasil, no Rio Grande do Sul, não só a abelha, mas a questão da uva, está contaminando muito a uva, né? E aí cai a produção da uva e sai muito agrotóxico, inclusive no próprio vinho, né? Aqui, o mapa queria aumentar, e deve ter aumentado, né? Em 2015, fez uma solicitação para o Ministério da Saúde para aumentar o valor máximo permitido de alguns micronutrientes e aumentar e permitir estabelecer um volume máximo de alguns metais pesados dentro do fertilizante químico, como cádmio, chumbo, cromo, manganês, mercúrio, organoclorado e etc. Né? Eu fiz parte do grupo, esse GT de Saúde e Ambiente da Brasco, que a gente fez um parecer, não pedindo para o governo não estabelecer esse limite e fiscalizar mais os fertilizantes químicos, né? Mas parece que não está acontecendo isso, né? Porque eu já participei de algumas audiências públicas lá no Senado, a nível federal, né? Na Câmara Federal e com participação do pessoal do MAPA, e eles não estão vendo essa qualidade dos fertilizantes químicos, desses metais pesados, que são bastante prejudiciais para a saúde humana. Aqui, para a gente diminuir esse impacto, tem que implementar uma vigilância saúde participativa, integrada entre saúde, agricultura, ambiente e educação. Não deixar só para a saúde ou agricultura mexer com isso, né? Diminuir o desmatamento, aumentar as áreas de proteção ambiental, né? E criar leis estaduais e municipais dessa proteção, proibir a pulverização aérea, proibir no Brasil os agrotóxicos e transgênicos, proibido na União Europeia, porque lá é proibido, né? A maioria, mais 80% dos agrotóxicos no Brasil são proibidos na União Europeia. Por que aqui se usa? E muito ainda, né? Será que nós somos mais fortes, mais resistentes do que eles? Né? Monitorar esses agrotóxicos, continuar, né? Nos fertilizantes, nos metais, né? Monitorar os resíduos agrotóxicos no medicamento, no leite, nos bancos de leite, na água, né? Implantar um sistema de venda e uso do agrotóxico, né, no Brasil, implementar campanhas, né, de controle social, e vigilância desse desenvolvimento local e fazer essa transição para a agroecologia, né? Que a gente tem
um decreto 7.794/2012 do Brasil, é o decreto da agroecologia e produção orgânica, e no Mato Grosso foi aprovada agora em 2021 uma lei, que é a Lei 11.242/2021, de agroecologia e produção orgânica. Está precisando implementar, colocar ela para funcionar, para que a gente realmente tenha uma comida de verdade na nossa mesa. Tá? É isso. Aqui, a capa de alguns livros que a gente colocou aqui, que a gente usa bastante, e aqui, terminando, quando a gente começou essa discussão já há uns 10 anos atrás, essa mãe apareceu com essa criança lá numa das reuniões, e essa foto aí saiu até a nível de alguns livros nossos, nacional e internacional. E a gente tem que realmente discutir a vigilância desse desenvolvimento, né? A vigilância do desenvolvimento. Né? A gente tem que fazer vigilância à saúde, mas tem que ver esse desenvolvimento econômico, urbano, industrial, agropecuário, que modelo que ele está usando. É um modelo de destruição da natureza, né? E implantação de um ambiente com bastante risco, com bastante contaminação e contaminando principalmente a nossa água. E o nosso corpo tem 70% de água. Essa água está contaminada, é uma água doente que vai nos adoecer. E obrigado a todos. Obrigado, professor Pignat, pela bastante criteriosa e precisa apresentação. Nós vamos passar agora para a discussão. Eu costumo fazer assim um arrazoado, aí o professor pode comentar na medida que achar adequado, né? Primeiro ponto que eu destaco aí da sua apresentação, professor, que eu concordo, que na sua discussão o senhor entra nesse aspecto econômico, o senhor destaca a questão da Lei Candir, o senhor destaca a questão da sonegação fiscal, né? Eu até acrescento aí a questão de contrabando de fertilizantes, que é uma tônica aqui no estado, né? A questão, até a gente pode até fazer uma tangente, o fato do tráfego, né? A questão das drogas aqui no estado, como rota do tráfego de drogas, uma grande parcela dessas drogas são transportadas em carretas aí de grãos, né? E muitas vezes as investigações vão ver que tem, né, pessoal aí do agro envolvido também, né? Pelo menos que há relação com esse tipo de atuação. E aí eu acrescentaria, né, até para vender um pouco o nosso peixe, né? A gente fez uma pesquisa faz 2020, um mestrando, calculando o desenvolvimento econômico através de 44 variáveis de todos os municípios aqui de Mato Grosso. Né? Legal. Porque há toda essa narrativa do agro, que onde tem agro, o IDH das cidades que produzem mais, a produção, a ProSoja, vende muito essa ideia, né? Que eles têm um IDH maior e coisas do gênero, né? E aí o indicador, você abrindo mais para indicadores de qualidade, de saúde, de educação e assim por diante, são 44 variáveis, indicadores institucionais que são relacionados com as contas municipais, as contas públicas, né? O que se verifica é uma similaridade grande dos municípios, tirando exceções Cuiabá, Rondonópolis, ali Sinop, as duas ali da Sorriso, né? Primavera do Leste, que tem um nível, um indicador de regular, todos os demais municípios com situação emergencial, né, dentro do indicador, comparando com outros municípios, a média brasileira. E a avaliação, né, o feedback que a gente teve do artigo, que é muito parecido com o semiárido nordestino, ou seja,
um nível de desenvolvimento parecido com o dos municípios, assim, em termos da dependência de transferências orçamentárias federais para a sobrevivência dos municípios. Ou seja, uma atividade econômica que não gera receita para os municípios, né, para a grande maioria dos municípios, tirando aí poucas exceções. Então, assim, até nesse aspecto de, não, a gente precisa dessa atividade, se a gente tem que desenvolver o Estado, tem uma contribuição importante, né? Mas essa contribuição não se transparece, não se manifesta nos indicadores objetivos, né, da qualidade de vida dos municípios e da população, né? Outro ponto que eu destacaria que aí assim o professor pode aprofundar um pouco depois, essa questão, né, esses efeitos todos, até nas sugestões aí que o professor coloca, é mudança de um modelo que vai ter impactos aí futuros se for realizada, né? Então você, vamos dizer, mesmo que ocorra todas essas sugestões, o efeito passado ele já existe. Essa intoxicação, essas crianças aí com má formação, as pessoas que vão ter câncer aí até, né, porque esse efeito é defasado. Como é que está essa situação aí? O professor tem mais informação, talvez, de responsabilização legal desses danos aí, ou seja, comparando, né, com o caso que teve nos Estados Unidos de intoxicação lá da indústria química norte-americana, lá da DuPont, 3M, teve aquele caso do Teflon, né, que eles conseguiram mostrar que a população dos municípios que produziam o tal do Teflon, essas empresas químicas, intoxicavam os municípios, e eles conseguiram indenização vitalícia para essas, né, para essas pessoas aí, gerou uma questão legal aí de indenização aí de bilhões, né? Então eu não sei como é que pode ser, se tem como, tem que ter alguma responsabilização legal, né? E a terceira questão, o terceiro ponto, para o professor comentar essa questão aí dos transgênicos, né? Como é que isso aí acirra ainda mais esses efeitos, se essas novas. O glifosato, por exemplo, já está tendo efeitos em termos de produtividade já declinantes, né? Eles já estão pensando em outras moléculas aí, outras transgenias mais poderosas, porque a produtividade tá meio que estável até declinante, né? Então a tendência para ter mais produtividade nessa tendência é mais ainda efeito nocivo, né? Então aí esses três pontos aí o professor poder aí discutir, fica à vontade. Concordo aí com o Luiz Otávio, né? E, inclusive, gostaria de que você me enviasse esse artigo desses 40 indicadores, que é importantíssimo, né, para a gente até divulgar os seus trabalhos, né? Então, é bastante importante. Então, e Luiz Otávio, concordo com ele, né, que os municípios que mais produzem, né, retirando alguns, que a gente também retira, depois se eu ver a metodologia, a gente retira Cuiabá, Vargas Grande, Rondonópolis, esses que você, porque o PIB não é, a maioria do PIB não é agronegócio, tem outras indústrias, tem outras coisas que vai mascarar esse impacto do agronegócio, então a gente retira. Então, eu concordo que mais produz, né, mais tem o que a gente chama assim agravo na população, né? Desde que a gente analisou câncer, malformação, distúrbios endócrinos, neurológico, a gente tem agora um estudo aqui de uma tese de um aluno nosso de estudo mental, de suicídio e contaminação, né? A contaminação da água, do ar, da chuva, né? Eu apresentei aí o de Rondonópolis, mas a gente tem bastante de Sapezal, Campo Novo Parecis, Lucas, Sorriso, né? E são contaminações da água, do ar, da chuva, que é terrível. Né?
Então, a gente precisa discutir isso, né? E quando você falou da Lei Candir, eu coloco um exemplo de 2017, que aconteceu lá em Sorriso, né? E Sorriso é emblemático, né, em produção do mundo, né? E que o governador queria fechar o Hospital Regional Estadual de Sorriso. Você se lembra isso? Em abril. Aí a população fechou a BR-163, o governador não fechou. Como é que pode o maior produtor de soja e milho do mundo, como município, não tem recursos para tocar um hospital estadual? Né? Uma das grandes causas é a questão da Lei Candir. Da Lei Candir, né? E vários governadores tentaram resolver isso, a Lei Candir, não derrubar a Lei Candir, né? Tentar modificar essa Lei Candir, né? E parar a corrupção, que a gente falou aí, que sai 100 carreta e chega a 80, isso, todos os governos falam isso. Né? A gente tem participado dos governadores que venceram, que a maioria deles ligado ao agronegócio, vou colocar um chip, mas nunca colocaram um chip no caminhão e sabe se chegou no porto ou não. Né? Então, eu falo que é um estado rico e um estado pobre. Né? Nós somos hoje, se a gente pegar na área de acidentes de trabalho, nós somos campeão, né, brasileiro, não estou falando de número, né, em incidência. Você pega o número, né, e divide pelo número de trabalhadores. Né? O Mato Grosso é campeão de acidente de trabalho. Né? Nós somos campeão de tuberculose, campeão de hanseníase. Nós temos o pior índice de cobertura vacinal do Brasil. Né? Você pega até a Covid agora, está lá embaixo, né? Um estado desse, vários estados menores aí com cobertura maior. Né? E quando a gente chega na questão do passivo que você colocou, hoje a gente na Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a gente quase não discute mais o passivo. A gente fala assim, ativo, né, ambiental de destruição, porque depois que você tira a mata de uma vez, você não vai demorar quantas gerações para recuperar e não recupera mais, porque tem extinção de espécies, né, que acabou aquela espécie, só tinha ali e não tem mais no resto do mundo. Você nunca vai recompor aquela área, né, aquele território. Né? E sem falar de outras destruições, principalmente da mineração que está existindo aí. Quando a gente discute a questão da responsabilização legal, está bastante difícil no Brasil. Né? Há uns 3 anos atrás, aqui no Brasil, ganham várias causas, inclusive algumas eu ajudei a fazer parecer, paciente, trabalhador com lesão renal, que trabalhava com paraquat, outro com lesão renal que trabalhou com 2,4-D, né? Mas são individuais ainda, né? Do glifosato, com organofosforado, vários lá no Paraná que trabalhavam com. Aqui a gente já entrou na justiça com vários casos. Inclusive Lucas e outro, Lucas, Sorriso, entendeu? Mas não ganhamos nenhum ainda aqui. Só ganhou para aposentar. Então vamos aposentar. Mas não queremos só aposentadoria. Foi um acidente de trabalho, então vamos aposentá-lo. São vários que aconteceram aqui no Mato Grosso. Vamos aposentá-lo como um acidente de trabalho. Mas não é essa a questão. E nos Estados Unidos tem ganho muitas e muitas causas, são causas coletivas grandes, diferente da nossa aqui, né? Que se junta lá milhares de lesionados, né? Tem lá agora, ganhou uma causa de milhares de lesionados pelo tabaco, pelo vários outros, né? E agora tem milhares de lesionados, uma parte já ganhou, contra o glifosato. Né? O glifosato, né? Além dele dar autismo em criança, ele dá muita lesão, né? Mas isso ainda é em trabalhador. Não sei quando que a gente vai chegar na população como um todo maior, né? Mas aqui no Brasil está difícil isso. Né? E agora, o que está substituindo o glifosato agora, que é terrível e que foi aprovado no Brasil tem 3 anos, logo no começo do Bolsonaro, é o dicamba. Né? É um herbicida que chama dicamba, e ele é terrível, extremamente tóxico, né? Ele é volátil, ele vai para outro a 20, 30, 50 quilômetros. Né? E ele é muito terrível, né? Chama dicamba.
porque o glifosato já não está matando mais o que a gente chama as ervas daninhas, que já estão resistentes, né? Então, ele é terrível e ele tá permitido no Brasil, né? A gente tem toda uma discussão em relação a ele. E os transgênicos, né? É terrível, né? O que é o transgênico, né? O transgênico aqui no Brasil e no mundo todo, a maioria deles eles são resistentes ao agrotóxico, né? Por exemplo, a soja, o milho, né? Resistente ao glifosato. Então, o que se faz? Se usa mais glifosato, né? Então, aonde você planta o transgênico, né? Você pode usar o glifosato, porque ele não mata a soja, por exemplo, né? Mas quando você vai madurar e secar, ele não, como a soja é resistente ao glifosato, ela não madura e seca mais. Então, usa-se o quê? O que eu falei, o paraquat, que é extremamente tóxico para o ambiente, né? Para água, para inseto, para vários animais e para o homem. É por isso que ele foi proibido em 2017, mas aí foi suspenso em 2020. Absurdo, né? E ele está lá escrito, ele causa lesão renal, lesão pulmonar. Nós temos um trabalho que a gente está fazendo aí no centro de hemodiálise, que faz tratamento de paciente com problema renal. Uma boa parte teve contato ou com o paraquat ou com 2,4-D, são trabalhadores rurais, né? Uma boa parte deles. Ou morou do lado de uma fazenda, né? Que é grande problema. Ou morou do lado, que tem grande trabalho que a gente está fazendo, inclusive com o Ministério Público de Campo Verde, né? Porque Campo Verde tem um promotor lá bastante rígido assim, com a legislação, né? E ele queria tirar as revendedoras de agrotóxicos, né, de dentro da cidade. Eram 12, né? Já tem agora 10. E aí queria fazer um levantamento, e aí o pessoal não queria tirar. E aí nos contactou, fizemos um levantamento lá e pegamos o solo dessas revendedoras dentro, a 50 metros, 100 metros, 200 metros, 300 metros, lá na poeira, né? Esses agrotóxicos em concentração que vai diminuindo e a concentração maior na poeira dessas revendedoras, né? E aí fizeram um acordo, há 2 anos atrás, e eles estão construindo um galpão grande, né? Fora da cidade, porque ali se deposita milhões e milhões de litros dentro da cidade, aqueles depósitos grandes dentro da cidade, né? Então, eu acho que essa questão é bastante triste, né? E quando coloca o transgênico que você colocou, a gente já está numa outra geração de transgênico, né? Hoje você tem, por exemplo, a soja, né? Ela é resistente a vários, né? A soja hoje é resistente ao glifosato, né? E resistente ao 2,4-D, né? E resistente ao dicamba. Quer dizer, o milho ele é resistente ao glifosato e é resistente ao que a gente chama assim um outro modelo de transgenia, que é o BT, Bacillus thuringiensis, e ele produz um tipo de uma toxina que vai matar os insetos, né? Quer dizer, você tem a gente está produzindo alguns monstros, né? Por isso que ele chama transgênico, né? Porque a soja transgênica ela tem gene, né? Do que? De bactéria. Né? Então, porque a Monsanto foi a primeira que fez o transgênico, né, da soja, e ele foi lá pegar no solo se tinha alguma bactéria que não morria com o glifosato. Porque o glifosato não mata só a erva daninha, ele mata a bactéria, mata fungo que está no solo, né? As bactérias, o fungo resistente ao glifosato. E bactérias terríveis, que é uma das causas desses surtos de superbactérias, supervírus que está acontecendo aí, né? E aí tinha uma bactéria que não morria com o glifosato. Aí pegou o gene dessa bactéria, injetou por biotecnologia no gene da soja, né? E aí nasceu uma soja transgênica que não é vegetal mais, por isso que chama transgênico. Aí todas as células dessa soja
né, todas, né, vai ter dentro do núcleo um gene da bactéria também, o gene da soja e o gene da bactéria. Aí plantou essa soja com o gene de bactéria resistente ao glifosato, né? Porque antes a soja comum, sem ser transgênica, você não pode pulverizar o glifosato, porque aí você mata o mato, mas mata a soja também. E aí essa soja não, porque tem o gene da bactéria que deixa a soja resistente ao glifosato. Entendeu? Aí quadruplicou, quintuplicou o uso do glifosato, porque aí com 15 dias se usa glifosato, depois que a soja nasceu, com mais 15 usa, quintuplicou o uso do glifosato. E depois lá no final, não pode, antes a soja comum, você madurava e secava ela com glifosato, agora não pode mais, aí que usa o paraquat, né? Usa o paraquat, que é terrível, né? Para o ambiente, terrível para o homem e terrível para vários animais. Então, o transgênico ele tá muito, ele é muito um impacto no ambiente e na saúde é muito grande, né? Apesar de aumentar um pouquinho a produtividade, que não está aumentando mais agora, porque ele não está matando muito bem as ervas daninhas, está entrando de camba, que é terrivelmente mais tóxico, e isso vai aumentar muito as doenças aqui no Brasil. E tem se liberado, né, desse governo aí, centenas e dezenas de tipos de agrotóxicos diferentes todo mês. São novas liberações. São agrotóxicos novos, mas são agrotóxicos velhos que já estavam lá proibidos e que está entrando de novo no mercado, né? E passando por cima da legislação federal e estadual de agrotóxicos. Ok, professor. O professor comentou do promotor de Campo Verde, eu acredito que seja o Marcelo, né? Ele foi nosso egresso aqui. Ano Marcelo, passado, exatamente. ele é mestrando aqui do programa. A gente tem, acho que uns 3, 4 promotores que fizeram o mestrado aqui com a gente, aqui da região. Então, Marcelo, exatamente. Eu não quis falar o nome que você falou, mas a gente tem um bom trabalho com ele, tem outros trabalhos com ele, né? Que se a gente puder em outro momento, ou chamar ele para ele fazer os depoimentos que ele tem feito lá, né? Excelente. Entendeu? Vários, né? Bom, vamos passar agora para os demais. Nós temos aí 4 pessoas aí solicitando questões. Então, começando aí com o Alan. Pode fazer a sua pergunta, Alan. Então, estão me vendo? Boa noite. Sim, estamos lhe ouvindo. Professor Pignatti, parabéns pela apresentação, né? Foi muito excelente a sua explanação aí sobre esses problemas do agronegócio. O meu nome é Alan, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela UFMT em 2005. Embora eu não esteja atuando no agronegócio, né? Mas realmente a gente vem acompanhando esses problemas da utilização de agrotóxicos, né? E até, de certa forma, entrei no mestrado que está ligado ao meio ambiente, né? Porque eu também tenho uma visão totalmente contrária do excesso de uso desses agrotóxicos. Professor, eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. A gente percebe que tem muitas pesquisas, muitos estudos relacionados ao excesso de utilização dos agrotóxicos e aos problemas que são as consequências desses usos, né? Como é que estão as pesquisas que vão apontar ou que apontam as soluções para esses problemas, né? Porque igual o professor Luiz sempre comenta conosco nas aulas, no mestrado, que combater o agronegócio hoje em dia, defender uma linha que afete o agronegócio hoje em dia é muito difícil, né? Então, eu entendo que, de repente, se tiver pesquisas que tragam soluções viáveis, né, para serem inseridas no agronegócio, né, eu acho que poderia ser uma boa ideia, né, um bom pensamento que a gente possa, de certa forma, difundir isso para as instituições que vão controlar isso, né, que são os estados, os governos,
que vão, de certa forma, serem o elo moderador disso, né? Essa seria a minha pergunta. Isso é uma boa pergunta, né? Inclusive, o nosso livro trata sobre isso também. Não sei se você deu uma lida, uma folhada no livro, né? Lá a gente fala dessa resistência agroecológica, né? Tem um capítulo muito bom sobre a questão dos transgênicos, né? Essa que eu chamo assim, a mentira que o agro passa sobre os transgênicos, está lá escrito por um agrônomo do Rio Grande do Sul, né? Que é o Melgarejo, Leonardo Melgarejo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá um artigo escrito sobre ele. E depois tem mais outros dois escritos sobre a questão da agroecologia, colocando como é que está no Brasil, um deles é no Brasil, e um deles como é que está no Mato Grosso. Tem vários trabalhos, né, que é desenvolvido, inclusive a FASE e outros que desenvolvem, que dão assessoria. Né? Você tem, eu, inclusive, recebo uma cesta básica de produtos de hortaliça orgânica, né, toda semana. Né? Aí em Rondonópolis também deve ter. Mas isso a nível que a gente chama assim menor, aumentou bastante a questão das hortaliças. Né? Se você for no supermercado, uma boa parte do supermercado tem lá as gôndolas ó, de Orgânicos. orgânico, né? Vários e vários supermercados têm essas gôndolas, quer dizer, aumentou bastante. E o preço, que há 10 anos atrás os orgânicos era muito mais caro, diminuiu bastante porque aumentou a produção. Agora, Certo. não tem incentivo. Apesar de você ter um decreto que eu falei aí, da produção orgânica, Orgânica. né, do Brasil, e uma lei do ano passado de produção orgânica do Mato Grosso, quer dizer, está legalizada a produção orgânica no Brasil. E no Mato Grosso também. Mas cadê o incentivo? Né? O governo dá bilhões e bilhões para o agronegócio, né? Inclusive com juro de quanto? O professor aí sabe. 0,5% ao mês, Nossa. 6% ao ano. E aí o pessoal da agricultura familiar vai pegar isso, não consegue ter acesso, porque não tem assessoria, não tem o título da terra. Do orgânico, a mesma coisa. Não tem assessoria, não tem o título da terra, tal, não consegue. Né? Agora, vamos Certo. ver se com essa lei estadual a gente consegue acesso a meio. Você também não queria um financiamento de 0,5% ao mês, né? Certo. Entendeu? Então, essa começa por aí, essa questão de fazer essa que a gente chama transição agroecológica. Transição agroecológica. Isso. Transição que você precisa ter incentivo, né? Ter incentivo financeiro, ter assessoria técnica, né? Para você melhorar isso. Agora, dá para produzir muito em termos de orgânico? Dá para produzir muito. Né? Aqui tinha uma fazenda em Tangará, que eu sempre cito, tinha 200 hectares de soja. Ele exportava tudo para o Japão, era até a porteira fechada. Aí, Certo. há 3 anos atrás, começou a aparecer grãos transgênicos lá no Japão. Aí o pessoal veio aqui, era porque no entorno plantava transgênico e aí contaminou a soja dele. E você pode ter em grande produção, e ainda a gente tem grande produção de soja transgênica no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e ainda em pequena escala. Né? Mas nós somos o maior produtor do Brasil de açúcar e álcool transgênico orgânico no mundo. Açúcar e álcool. Né? E cacau, né, orgânico, Certo. café orgânico, né, no Brasil. E onde a maior produção que eu fui lá visitar a fazenda há uns 5, 6 anos atrás, em Portãozinho, no interior de São Paulo. Tem lá 17 mil hectares de cana-de-açúcar. Tem Certo. 20 anos que ele não usa uma gota nem de agrotóxico, nem de fertilizante químico. Faz controle biológico, faz milhares de outros controles que ele desenvolveu lá. Né? E aí produz, né? Tem lá uma usina só para isso, para fazer essa produção orgânica, exporta separado, já embalado em pacote, né? É mais caro, né? Mas é o maior produtor de açúcar e álcool orgânico
né, do mundo, né, aqui no Brasil. Né, e essa fazenda, 17 mil hectares. Então, dá para você produzir em grande escala, né, usando outras tecnologias. E outra tecnologia, o controle biológico, tem até um livro da Embrapa, que eu posso até mandar para você, que saiu agora em 2020, né? Certo. Controle biológico, né? Certo. E patologias, que vocês não chamam de praga, né? De patologias agrícolas, né? Tem lá, eu posso mandar para você, depois pega meu e-mail, que o Alan tem aí, o Luiz Otávio tem, que eu vou passar esse livro para você. Né? Mas e aí, por que não implementam isso? Essa é a pergunta, né? Porque a indústria química, nossa, é uma das indústrias mais poderosas do mundo. Isso. Né? E o químico é agrotóxico e fertilizante químico, né? Das mais poderosas e que não deixa a gente desenvolver toda essa tecnologia que já existe. E outro que são grandes, né? Esse é um usineiro grande lá de São Paulo, né? 17 mil hectares só. Ele tem outros milhares de hectares, né? Junto lá com outros fazendeiros. Mas esse 17 mil é só produção de açúcar e álcool orgânico, né? Porque desenvolveu um monte de metodologia de controle biológico, rotação de cultura, um monte de outras coisas que ele faz lá. E que é possível fazer, sem usar agrotóxico nem fertilizante químico. Vide agora, né, o Brasil dependendo aí do fertilizante químico da Rússia, essa briga da Rússia e da Ucrânia, né? Agora conseguiu, né? Porque eu não vou nem discutir, mas conseguiu. Né? Agora, o Brasil, que é o maior produtor, um dos maiores produtores, né? Tem outros que produzem mais soja, milho, e não tem uma autossuficiência em fertilizante químico. E podia ter. E não é pegando fosfato nas terras indígenas, como um presidente aí disse que embaixo da terra indígena já está mais do que declarado que embaixo da terra indígena não tem fosfato. Certo. Tem outros minerais que o pessoal está de olho. Está desmatando e acabando com a floresta, mas fosfato não tem, não. Tá bom, professor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela resposta e novamente, parabéns pela apresentação aí. Ok. Fabiana, pode fazer a sua pergunta, Fabiana. Boa noite. Boa noite, professor Vanderlei. Muito obrigada pela apresentação. Boa noite, professor Luiz. Eu não sei se a minha câmera está muito boa, porque eu estou falando do celular. Não, dá para ver bem, dá para ouvir bem também. Então, na verdade, eu gostaria também de me apresentar, né? Eu sou aluna de outra turma do mestrado, né? A turma anterior a essa, mas como eu me interessei muito por esse tema, né? Eu falei, eu vou participar, eu me interesso muito por essa área, também sou formada em agronomia, e assim como o Alan, eu também vejo que a nossa utilização de agrotóxicos tem sido muito grande, não só no estado de Mato Grosso, como também em outros estados, né? Isso é algo realmente bastante preocupante, considerando todos os efeitos do agrotóxico no ambiente e tudo mais. A minha câmera está desligando sozinha, tá? Tá, mas está dando para ver. Eu estou falando do celular. Está dando para escutar, pode falar. Na verdade, a minha pergunta é bem na linha do Alan também, só que ela é em uma outra vertente. Eu gostaria de saber como estão as pesquisas a respeito da descontaminação de águas poluídas, né, por microcontaminantes emergentes, que nesse caso entraria também os agrotóxicos, né? Eu falo sobre microcontaminantes emergentes porque há pouco tempo nós fizemos uma pesquisa a respeito disso, né? A gente sabe que, no caso, são produtos muitas vezes difíceis de detecção no ambiente, né? Existem algumas pesquisas nesse sentido, né? No sentido de descontaminar as águas tanto do lençol freático como também águas superficiais, né? Considerando que esses efeitos já são sentidos no ambiente e essas pesquisas que o senhor mostrou, elas têm demonstrado um impacto muito grande tanto na saúde das pessoas como também na questão
do acesso que nós temos hoje aos agrotóxicos, porque nós podemos beber água contaminada, nós podemos tomar banho com essa água. Então, eu queria saber se existem pesquisas nesse sentido e como estão as pesquisas nesse sentido, porque seriam pesquisas no sentido de tentar curar o problema que já existe, que já está instalado. Então, que é difícil, né? Então, eu gostaria de saber qual é a opinião do senhor a respeito disso, né? Como estão essas pesquisas? Fabiana, né? Tem toda milhares de pesquisas, inclusive no Brasil, sobre descontaminação, assim como não só da água, assim como descontaminação do alimento, né? Mas uma boa parte delas é enganosa. Você fala assim, vamos lavar a fruta com bicarbonato, com cloro, é preciso lavar a fruta por fora, mas você não vai descontaminar o produto químico de dentro, né? Você vai descontaminar por fora. Tem alguns agrotóxicos, principalmente inseticida por fora, mas grande parte, ou todos os herbicidas, ele é sistêmico, ele entra dentro. Fungicida entra dentro. Né? O pessoal fala, lava assim que vai tirar os agrotóxicos. Não vai tirar. Não vai tirar. Não vai tirar. O que está dentro não tira. E tem vários trabalhos para como que eu vou tirar o agrotóxico no alimento. É a mesma coisa da água. Né? Tem várias pesquisas. Eu preciso acrescentar outros produtos químicos para fazer esse agrotóxico aderir a esse produto químico, transformar ele numa molécula maior, que aí não passa no filtro. Ou tem alguns que é para neutralizar aquele agrotóxico, mas é difícil a neutralização, porque quando ele chega no organismo humano ou num outro animal, ele quebra a molécula e volta a contaminar. E volta a contaminar de novo. De água, tem vários trabalhos, mas de volume pequeno. E é da mesma maneira. Eu vou agregar... Você já viu como é que trata a água de uma piscina? Né? A piscina, e dá para você tratar. Coloca um decantador, que é um produto químico, vai lá no fundo e depois você aspira o fundo. E o que ficou dissolvido? E as moléculas menores em que esse decantador não conseguiu deixar para baixo? Aparece, por isso que está aí, que eu mostrei aí, depois você pode pesquisar esse site aí do Ministério da Saúde, que é Ciságua, é água potável, que já passou por tratamento, em que você tem os agrotóxicos na água. Agora, tem alguns filtros caríssimos, né? São vários tipos de filtro, para tirar não só os agrotóxicos, metais pesados, outros da água. Mas isso é feito o quê? Em pequena escala. Né? E todo dia falar, vamos estar fazendo isso, descontaminando a água, esse método é bom para descontaminar a água. Use isso em milhões e bilhões de litros de água potável para o Brasil ou para o mundo todo. Como que você faz isso? Em pequena escala tem, né? Mas você usa outros produtos químicos e tem já uma discussão de que vai sobrar, mas esse outro produto químico é menos tóxico ou não causa mal. Mas pode não causar, a gente não tem conhecimento agora e mais na frente. Pode ser que ele também... Agora, o jeito e a solução é não contaminar a água. Não contaminar a água. Não contaminar os alimentos. Esse que é a solução para não é descontaminar. Não existe ainda nenhuma metodologia. Aquilo que eu falei, tem algumas em pequena escala, mas acrescenta outros produtos químicos. Né? Em relação aos aquíferos, nós estamos fazendo um levantamento aqui no aquífero Guarani. Né? E vai ter alguns resultados daqui a algum tempo, nós vamos ter resultados. É um financiamento grande que a gente está fazendo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, junto com o pessoal inclusive da Argentina, que vai fazer as nossas análises. Tá? E aí? Que é um dos aquíferos que está bastante contaminado. Né? Está bastante contaminado. Você pega outros aí, um aquífero lá em São Paulo, está cheio de produção de cano em cima, inclusive onde afora, parece que é onde é mais úmido, que o pessoal contamina mais ainda. Né? Então, a gente
E como é que... Aí você pensa assim, uma água doente é uma água doente. Como é que nós vamos fazer com a descontaminação do plástico? O micro, lembra que eu falei que é microplástico, né? Que está contaminando a água do mundo todo, né? Inclusive a nossa, já está aparecendo microplástico tudo quanto é água, aparecendo agrotóxico, aparecendo metal pesado, né? Eu falo que existe toda uma discussão e uma legalização dessa poluição, né? Eu discuti isso várias vezes lá no Ministério da Saúde, o pessoal fica bravo comigo no Conselho Nacional de Saúde. Você viu aquele gráfico que eu mostrei, né, dos níveis e do número de contaminantes que pode ter na água. Foi aumentando, aumentando, aumentando. Eu chamei aquilo de legalização da contaminação. Você faz uma legislação, antes eu podia ter 12 agrotóxicos na água potável, agora eu posso ter 40. Olha só que absurdo. Quer dizer, é a legislação, é a Anvisa legalizando a contaminação. Então, essa água que eu estou bebendo, que está aqui, ó, ela pode ter 40 agrotóxicos, né? 17 metal, 15 solventes, 10 tipos de desinfecção doméstica, até o limite máximo de resíduo, lógico. Mas se você comparar esse limite máximo de resíduo do Brasil com a União Europeia, se você pegar só agrotóxico, lá eu posso ter 5, aqui eu posso ter 40. Lá o glifosato é 0,1. Aqui é quanto? 500. Então, eu acho que ou a gente avança, né, não só como consumidor, como cidadão para questionar isso tudo, né, ou vai cada vez mais legalizando a contaminação, legalizando o desmatamento, né? Governos, inclusive criminosos, que fala que está diminuindo o desmatamento, vai aí para fora dizendo que 90% da Amazônia está preservada, etc, etc. É isso. Muito obrigada, professor. Muito obrigada pela sua resposta. Foi bastante esclarecedor para nós. Ok, o Moab, depois a Fernanda. Aí a gente encerra. Pode falar, Moab. Boa noite, professor. Boa noite. Então, na verdade, eu tenho duas perguntas rápidas, tá? Primeira pergunta: uma das grandes justificativas que o pessoal faz, os defensores de consumo de agrotóxicos no Brasil, é que, diferentemente de outros países, o Brasil ele possui 2 safras, tá? Então, eles alegam que essa grande quantidade que é consumida no Brasil é devido a isso, como se, na verdade, diminuísse o dano provocado ao meio ambiente, né? Não faz muito sentido, mas, enfim, a minha pergunta é no sentido de, essa justificativa, ela é relevante em algum momento num trabalho como esse, ou não? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é mais relacionada ao governo mesmo, que a gente tem um governo aí que, enquanto é aprovado um marco aí de produção agroecológica, a gente nunca teve tanta liberação de agrotóxico nesse governo como não aconteceu em nenhum outro, né? Então, assim, essa grande liberação dificulta em alguma coisa uma produção de trabalhos como esse do senhor, tipo... Porque, assim, se tem uma grande liberação de agrotóxicos, tem alguma coisa correndo por trás disso, né? E será que é interessante para o governo ter produção de trabalho contra... falando mal de agrotóxicos, resumindo? Basicamente isso aí. Olha, pegando essa última, né? Tem vários pesquisadores que precisaram até fugir do Brasil, né? Uma delas que está fazendo uma boa pesquisa na Europa, né? Ela nem fala local, eu me comunico com ela de vez em quando, é a Larissa Bombardi, da USP. Né? Foi perseguida, teve que sair correndo. Né? Nós também aqui, a gente sofre muita pressão, né, do agro. Né? A gente tem que recorrer, por isso que eu falo do Ministério Público. Uma boa parte das pesquisas nossas é financiada pelo Ministério Público, acompanha, às vezes, a gente, não deixa a gente, às vezes, entrar
numa fazenda, o município não quer liberar dado, a gente vai lá no Ministério Público, né? Então, tem muita pressão em relação a isso, né? E quando teve a questão do leite materno, há 10 anos atrás, a gente sofreu uma pressão muito grande. Fui chamado até lá no Congresso, pelo Ministério, né? E olha que na época a gente fez análise apenas de 12 tipos de agrotóxicos. Né? Hoje a gente tem que faz mais de 100 na universidade. Na época a gente tinha 12. Né? E o pessoal, não, mas vocês estão duvidando da pesquisa? Aí põe dúvida na pesquisa da gente. Isso é uma maneira de perseguição. Não, essa metodologia que o professor está usando já está ultrapassada. Então, e aí, você fez a pesquisa com a metodologia nova? Eles não fazem. E se fez, bota na gaveta e não divulga. Por que o governo não fez mais análise de resíduo agrotóxico em alimento? Tem 3 anos. Porque o último que eu apresentei aí, o último dado, é terrível. Né? Mais metade do nosso alimento que está na nossa mesa tem agrotóxico, em nível muito grande. Né? Então, isso é uma maneira de perseguir, antes a gente, as nossas pesquisas que a gente levantava, saía nos jornais, saiu algumas vezes na televisão. Hoje não sai mais. Né? Corta, boicota. Por quê? Quem que está pagando a grande mídia? E que sai todo dia, o agro é pop, o agro é isso. Né? Então, eles vão falar que o agro é pop, não vai falar que aquele produto está cheio de agrotóxicos, não vai falar. Né? Então, eu acho que a gente tem que discutir um pouco essa perseguição e não só nossa, e outras também. Por que esse governo cortou verba? Como é que está a verba sua de pesquisa, Otávio? Cortou muito. Né? Financiamento, bolsas de pesquisa, cortou demais, porque é um governo que não quer que saia pesquisa. Né? E a gente é bastante... nessa área do agronegócio, eles combatem dizendo que a nossa pesquisa dele está furada. Ué, e cadê a sua que não está furada? Cadê um outro pesquisador, pode ser ele, sei lá de onde for, que vai apresentar uma pesquisa pegando a mesma metodologia nossa? Não é isso, Luiz Otávio? A gente apresenta uma metodologia que eu já apresentei do leite, de um monte, da chuva, né? Do ar, né? Agrotóxico na chuva, que a gente foi até um dos primeiros do Brasil colocar. O pessoal não coloca. Aí os americanos depois fizeram. Está lá, agrotóxico na chuva, até usando a nossa metodologia. Os americanos não, pesquisadores americanos. Agora, eu pergunto para por que você não pega a nossa metodologia, aplica e mostra o resultado? Eles não fazem isso, eles querem destruir o que a gente produz. Então, isso é uma maneira de perseguição. E tem várias outras que, até de aluna nossa de mestrado, não apareça mais aqui que você vai apanhar com um pé de soja para ver o que é. Né? Então, outros alunos que desistiram porque foram ameaçados, comigo nosso aqui. Né? Aí o pessoal fala, não, vamos denunciar. Não vou denunciar, não quer, desiste do mestrado, desiste do curso de especialização nessa área. Não é fácil. Né? E agora, em relação a 2 safras, e quando era uma safra? O pessoal usava muito. Essa 2 safras é mais recente. E quando não dá para ter 2 safras? O pessoal não usa bastante agrotóxico? Lógico que usa. Essa coisa de que porque é 2 safras, não tem nada disso. Não é nada disso. Né? Porque toda a base dessas plantas é o quê? Semente. Sem semente você não produz nada. E a semente, ela é feita para usar mais agrotóxico, principalmente as transgênicas. Ela é feita aqui para usar fertilizante químico. Por isso que a gente chama química, é uma plantação química dependente. Ela já é feita para isso. Então, que 2 safras? Se plantar uma safra, vai usar da mesma maneira. Né? Meia safra vai usar também. Porque a semente, que é o gene da vida, ela é a semente, ela é química dependente de agrotóxico
e fertilizante, e transgênico. A coisa está ficando na mão, inclusive, de 6 grandes indústrias nacionais e multinacionais, não só nacional, multinacional, porque a gente não tem grande nacional. É isso. Fernanda. Sim, obrigado. Boa noite, professor. É uma satisfação ouvir o senhor. Eu gostaria de me apresentar rapidamente. Eu sou enfermeira. A minha proposta de pesquisa no mestrado é envolvendo o uso dos agrotóxicos com efeitos na saúde, e aí principalmente na saúde do trabalhador. Uma das coisas que o senhor que me interessou na resposta do Moab é em relação à fiscalização da vigilância da saúde do trabalhador. Porque, como o senhor mostrou, o uso dos EPIs, a adesão é baixíssima, né? A gente vê, eu trabalho numa área rural, a gente chega, eles estão trabalhando como se estivesse lidando com uma coisa comum, normal, e a gente nem tem abertura para abordagens. Eu gostaria de perguntar para o senhor se, em relação à fiscalização, à vigilância, o fato de serem propriedades privadas, grandes produtores, isso pesa nessa questão das abordagens, da fiscalização, da efetividade? Sim, lógico. Você pode até colocar proporcional, né? Quanto maior, menos a fiscalização. E quando o fiscal chega, eu não falo fiscal, o supervisor, por exemplo, do INDEA chega, ele vai, ele nem faz uma grande fiscalização. Ele vai conversar com quem? Com agrônomo, com engenheiro, né? Tá assim, tá assado. Eu já participei de algumas supervisões fiz algumas junto com o Ministério Público, né? De algumas grandes fazendas aqui no Mato Grosso, tá? E agora é complicado, né? Já questionei muita fiscalização, inclusive relacionado à saúde do trabalhador, né? Que eu sou também médico do trabalho, mas fiz muita que a gente chama assim perícia, né? Porque o trabalhador, ele quando alguém aciona a justiça, né, o trabalhador, você tem o perito do juiz, que é designado, que tem que ser um médico ou um engenheiro do trabalho, os dois, né? Perito do juiz. Aí você tem o perito do patrão, que também é um médico ou engenheiro, ou os dois, dependendo da questão que você vai discutir, e o perito do trabalhador, que nunca está junto, porque o trabalhador não tem como pagar. Aí vai para o sindicato também não tem como pagar. Aí, às vezes, vai para o Ministério Público. Aí o Ministério Público designa um perito para o trabalhador, ou para dezenas de trabalhadores. Eu trabalhei muito no Ministério Público fazendo perícia, né? E dezenas, centenas, eu já fiz perícia de algumas centenas ou milhares, por exemplo, na Sadia e outras grandes, né? Do trabalhador. Agora, em fazenda também fiz. Agora, depois você vai ver o laudo que eles já fizeram, só tem os dois. É o perito do juiz e o perito do patrão. E aí, cadê o lado do trabalhador se pronunciando nesse processo? Não tem, então é complicado, né? E outra, você tem que... a maioria das vezes ele não vai te deixar você entrar na fazenda. Se você quer fazer uma pesquisa, não vai deixar. Vários locais que a gente quis escolher, colher sangue de trabalhador e tal, junto com o Ministério Público. Ele não deixa, né? Porque agora, quem devia fazer isso? Você tem que procurar o CEREST, Centro Regional de Saúde do Trabalhador, olha só, que era para ser em Rondonópolis. Aqui a gente tem 4 centros de referência estaduais de saúde do trabalhador. Um aqui em Rondonópolis, um em Cuiabá, né? Em Cuiabá, que pega a Baixada Cuiabana toda, um em Sinop e um lá em cima em... Como é que chama a cidade? Esqueci. Mais para cima.
Alta Floresta, né? Os Centros Regionais de Saúde do Trabalhador. O de Rondonópolis, ele está onde? O governo quis implantar há 6, 7 anos atrás, né? Eu estava na equipe de saúde do trabalhador, representando a universidade, que tem um grupo, né? Era para implantar onde? Em Rondonópolis, que é a regional de saúde. Implantou aonde? Não quis implantar, está lá em Primavera, o Centro Regional de Saúde do Trabalhador, porque é uma das atividades da vigilância em saúde. Você coloca lá, vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e vigilância em saúde do trabalhador. Que era para fazer vigilância na região de Rondonópolis, inclusive nesse terminal rodo ferroviário que tem muito trabalhador. Mas aí o prefeito falou, eu não quero que implante aqui. E o governador simplesmente acolheu e implantou lá em Primavera. Agora, a hora que o pessoal lá da Vigilância em Saúde do Trabalhador de Primavera sai para fiscalizar em Rondonópolis, o pessoal não deixa. Não, a sua região não é aqui. Ou ele multa e faz alguma coisa, ela fala, não, esse fiscal é lá de Primavera, não tem autoritária aqui. Entendeu? Então, tem toda uma complicação que é a questão que eles não querem que fiscalize. Você pega outros estados, por exemplo, Paraná, tem 30 e poucos Centro Regional de Saúde do Trabalhador. São Paulo tem 30, ou tem 30, nas regionais de saúde. Aqui, quantas regionais de saúde nós temos? 16. Então, temos em 4. E não está funcionando a Vigilância em Saúde do Trabalhador. E aqui funciona é o INDEA. Agora, o INDEA tem o que a gente chama assim, escritório do INDEA, que vai fazer supervisão vegetal e animal em todos os municípios. Inclusive, aí em Rondonópolis tem um INDEA regional. E ele vai ver como é que está a saúde do boi, se o boi está vacinado contra a fitosa, contra carbúnculo, contra a brucelose, né? Vai lá ver se o suíno também estão vacinados, mas entra quase todo mês nas fazendas. Mas não vê como é que está a contaminação com agrotóxico, como é que está a cobertura vacinal das crianças, né? Então, eu falo que a gente tem um SUS do boi e da soja aqui no Mato Grosso muito grande, né? Que é feito com o nosso dinheiro. Eu queria ter um SUS desse, ter um escritório regional de saúde para fazer vigilância do trabalhador e do ambiente em todos os municípios, como tem o INDEA. Você não queria também? Eu queria. Mas e aí? Eu falo que tem o SUS do boi. Eu falo assim, vigilância em saúde no Mato Grosso tem muito dinheiro. O pessoal espanta quando fala aí para fora. Não, mas é a vigilância em saúde do boi. É o boi, né? Porque é o boi e da soja. Né? Para ver se a soja não tem ferrugem, se o algodão não tem bicudo. Mas e as pessoas? E as pessoas? Você vai ter bastante dificuldade em fazer, mas deve fazer. Procure o escritório regional de saúde, que eles têm dados sobre saúde do trabalhador, né? Sobre intoxicação, sobre outra coisa. E é obrigatório a notificação. Assim como é obrigatório a notificação de tuberculose, hanseníase, é obrigatório também você notificar as intoxicações agudas, os cânceres relacionados ao agrotóxico, as malformações, mas notifica, é uma subnotificação muito grande, né? Vai ser um trabalho importante para você até levantar isso, como é que está funcionando a vigilância em saúde do trabalhador aí em Rondonópolis, que você vai pegar mais dados lá em Primavera do que aí. Mas Engraçado que o polo regional é em Rondonópolis, né? Que foi implantado em Primavera. O polo regional, ou a regional de saúde. Uhum. Essa história eu sei bastante. Tá? Eu vou procurar saber, eu não conheço. Muito obrigada, professor. Obrigado a todas as perguntas. Agradecer ao professor Vanderlei pela oportunidade de estar aqui conosco, compartilhando aí seu conhecimento, né, essas informações tão valiosas aí para nós. Eu espero, né, finalizando, e depois vou passar a palavra para as considerações finais do professor,
sintetizando, né, assim, essa situação, essa conjuntura, nós temos aí um desafio muito grande aí nesse horizonte aí que nós temos agora de mudança política aí no governo federal, né, que é uma parte do desafio a ser enfrentado, né, uma mudança nessa conjuntura federal, mas também, mesmo que haja essa mudança, que essas questões, mesmo num governo mais progressista, que essas questões que afetam tanto aqui o Centro-Oeste e Mato Grosso, que apesar de ser um estado basicamente apoiador, né, dessa conjuntura aí que o professor coloca, defensor, essa oligarquia aí do agro, né, e que de certa forma se manifesta até politicamente, né, eleitoralmente. Então é como se tivesse uma certa uma blindagem, né, para essa discussão ser efetivada aqui nas políticas públicas locais, das prefeituras e do Estado, né? E aí a questão federal é essencial, porque sem ter esse apoio mais geral, né, para conseguir fazer essas mudanças, provavelmente só com uma mudança federal aí para ter algum apoio, e essa mudança federal não pode ser tão pragmática, né, no sentido de querer contemporizar com esses problemas aí que não podem, algum caminho, mesmo que o professor falou, bom, mas o passado, o estoque passado meio que já não vai ter muita solução, né, mas que pelo menos para o futuro melhore, né, porque senão a situação aqui no estado vai ficar insustentável, né? Vai ser uma catástrofe aí futura. Mas aí eu passo para as considerações finais aí para o professor. Eu gostaria de fazer eu não sei se é considerações finais, é considerações talvez iniciais, porque a gente abre uma série de discussões, né? E, como aluno de mestrado, tem que pesquisar, né? Até para ver se eu falei verdade ou não, né? Tem lá as nossas referências, eu acho que é importante que o aluno vá lá ver, vou ver essa referência aqui que o professor citou, ver se é isso mesmo, entendeu? Eu acho que é isso que a gente abre como professor, entendeu? Então, não finaliza, a gente abre dúvida, tem certeza de algumas coisas, mas tem dúvidas de outras, né? Tem coisas que está se iniciando e que a gente vai terminar, né? Agora, o que eu sei é que a gente tem que acabar de implementar essa vigilância à saúde e vigilância ao ambiente, né? Os dois são uma vergonha aqui nesse estado, né? Você pega na área ambiental, né? Como é que está a SEMA, como é que está o INDEA, quando eu pego um ambiente como um todo, né? É um estado que não faz análise de água que a gente está bebendo, né? É um estado que não tem equipamento para fazer. A SEMA tem um equipamento que está fazendo algumas análises de água, né? A saúde não tem, precisa mandar para fora. O estado que mais consome agrotóxico, fertilizante, não tem análise da nossa água e da água dos córregos para falar, ó, aqui está cheio de agrotóxico, cheio de metal pesado, cheio de outras coisas, né? É o estado mais rico, o que mais consome fertilizante é agrotóxico. Então, eu acho que a gente tem que ter uma mobilização, né? A gente ser cidadão para valer, né? Para implantar o que a gente chama assim, uma vigilância do desenvolvimento. Terminar, ampliar essa vigilância à saúde e a vigilância do ambiente, pressionar para que tenha uma vigilância séria, né? E ir na vigilância do desenvolvimento. Quem é que está trazendo essa destruição da natureza? Quem é que está trazendo a maioria das doenças hoje em dia, são as doenças crônicas, acabou aquela fase da infecto-parasitária. Quem é? É o modelo de desenvolvimento. E a gente precisa fiscalizar, né, esse modelo de desenvolvimento e imprimir o modelo que nós queremos, que é o modelo de vida. Eu falo assim de vida, de felicidade, entendeu? Quem não quer? Hoje tem vários países já colocando como indicador de saúde a felicidade, né? Então, eu acho que a gente tem que
ampliar, é isso que eu falo, né? Ampliar não só a nossa pesquisa, a nossa participação como cidadão. Por que na Europa a maioria dos agrotóxicos são proibidos lá e aqui não? Por quê? Pressão do cidadão, né? Pressão do cidadão. É isso. E obrigado a todos. Eu estou aí à disposição se quiserem fazer alguma consulta. Viu, Luiz Otávio? Se quiser que eu contribua com algum mestrando seu, e pode me procurar e que a gente tem. Eu gosto de divulgar os nossos trabalhos, porque eu sou de uma universidade pública e eu devo o favor, né, de retornar um pouco ao público, né? Ok, obrigado. Muito obrigado, professor. Estendo aí essa possibilidade de parcerias, de contatos. Vamos sim fazer esses encaminhamentos. Agradecendo a todos, desejo um final de semana pródigo e até o nosso próximo seminário. Tchau, tchau. Tchau.